Boa tarde, Sara. Boa tarde, professor. Tomara que agora a gente consiga dar aula direito. Vamos ver aqui. Deixa o pessoal chegar aí. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrar, tá? E aí a gente começa. Boa tarde, Lara. Boa tarde, professor. Tá me ouvindo direitinho? Tomara que agora a internet funcione direito para a gente poder dar aula. Boa tarde, Eric. Vou aguardar um pouquinho aqui para ver se chega mais alguém. Pronto? Bom, vamos lá. Deixa o pessoal ir entrando aí conforme eles forem chegando. Meus queridos, vamos retomar aqui, tá? Espero que agora, eu já liguei aqui para a HNet para ver, mas eles alegam sempre a mesma coisa, que essa instabilidade é normal. E aí, por causa da região aqui da cidade onde eu tô, que tá no limite, aí fica meio instável mesmo. Mas vamos ver se agora de tarde a gente consegue trabalhar sem interrupção, tá? Bom, então é o seguinte, nós temos alguns exemplos que a gente fez, e se eu não me engano a gente parou nesse quarto exemplo aqui que eu havia pedido para vocês fazerem, estava dando um tempo, foi quando ela caiu, voltou e novamente caiu. Então a gente vai voltar aqui desse quarto exemplo, tá? E dar sequência aí na explicação. Então, olha só. Antes disso, com relação ao primeiro, segundo e terceiro exemplo, tá tudo claro? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Abre aí o microfone e me dê uma posição. Primeira questão, primeiro exemplo aqui. Segundo e terceiro exemplo que nós já fizemos. Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida. Então, beleza. Vamos continuar aqui na sequência, tá? Então, o quarto exemplo, eu havia passado para vocês, né? E havia pedido para vocês tentarem fazer. Então, aquele exemplo do carrinho que está preso por uma corda num prego e ele começa a girar ao redor desse prego, em função da corda que está ligando ele ao centro, tá? Disse para vocês também que era para vocês lembrarem que esse prego ligado a uma corda estabelece uma tensão e essa força de tensão faz papel da nossa força centrípeta. Então, é exatamente o que ele pede nesse exemplo. Um carrinho de brinquedo de 50 gramas é preso a uma corda de 0,05 metros, 5 centímetros, de comprimento.
e é colocado para girar em torno do prego que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente lisa. Sabendo que o carrinho apresenta velocidade de 0,1 metro por segundo, qual a intensidade da força de tração que é feita na corda, desprezando qualquer outro tipo de atrito de força dissipativa. Então, veja bem, como eu havia dito, a força de tração ou de tensão vai ser a nossa força centrípeta, tá? Então, tração é igual a força centrípeta. E nós já vimos que força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. Então, nós vamos pegar a massa que ele deu aqui, 50 gramas, que vai ser dividido por 100, 0,05. A velocidade do carrinho, que é 0,1 metro elevado ao quadrado, e o raio, que é 0,05 metros, porque já está em metros, você não precisa transformar, ok? Então, vai ficar 0,05 vezes 0,01 ao quadrado, que é 0,01, dividido por 0,05. Isso aqui vai dar uma tensão de 0,01 newtons. Ou na potência de 10, 1 vezes 10 a menos 2 newtons. Portanto, a resposta correta é letra A, 0,01 newtons. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? O fato de estar em potência de 10, todo mundo lembra como é que passa para a potência de 10, né? Corre a vírgula para cá, deixa o número entre 1 e 10, e aí conta as casas que correu, que vai ser o expoente aqui. Então, correu 1, 2 casas para a direita, 1 vezes 10 a menos 2, certo? Cuidado para não errar na hora de passar na potência de 10, que você vê que tem aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 4. Então, se você contar errado ou multiplicar errado aqui, você pode errar a questão de bobeira, tá bom? Então, bastante atenção nisso aí. A quinta. Um corpo em movimento num plano horizontal descreve uma trajetória curva. É correto afirmar que o movimento é necessariamente circular, a força resultante é necessariamente centrípeta, a força resultante admite uma componente centrípeta, a trajetória é necessariamente parabólica, ou a força centrípeta existe apenas quando a trajetória é circular. O que vocês acham aí? Vamos pensando aí, me dê uma... Deixa eu acender a luz aqui para ver se melhora a iluminação. Alguma resposta aí? Alguém chegou em alguma resposta? Tem muita coisa essa luz aqui. Em primeiro ano, vamos lá. Quantas pessoas nós temos na sala? 13 apenas. Qual é a resposta? O corpo está em movimento numa trajetória curva. É correto afirmar que a força resultante admite uma componente centrípeta, certo? Eu posso afirmar que a força resultante é necessariamente centrípeta? Sim ou não, primeiro ano? Por que não é a letra B? Bora? Por que não é a letra B? Pode abrir o microfone e me dizer aí. Vamos, meu povo. Quero a participação de vocês. Vamos lá. Por que não é a letra B? Ô, professor, essa era a minha dúvida. Uhum. Bora, alguém sabe por que não pode ser a letra B? Ninguém? Então preste atenção. Eu disse para vocês que no movimento que nós estamos estudando, movimento circular uniforme ou movimento curvilíneo uniforme,
A força resultante vai ser igual à força centrípeta. Não foi isso que eu falei? Ainda mostrei no slide lá na aula de manhã, voltei no slide da aula de ontem para mostrar para vocês. Era força resultante é igual a força tangencial mais centrípeta. Como nesse movimento que nós estamos estudando, movimento circular uniforme, não tem força tangencial, eu afirmei para vocês que a força no movimento circular uniforme seria a força resultante igual a centrípeta, certo? Bom, o que ele está falando na questão? Um corpo em movimento, num plano horizontal, descreve uma trajetória curva, certo? Eu posso afirmar que a força resultante é necessariamente a centrípeta? Não. Por que não? Porque ele não falou em nenhum momento que esse movimento é uniforme. Então, esse movimento ele pode ser um movimento curvilíneo uniformemente variado. E se ele for variado, ele tem aceleração tangencial e tem força tangencial também. Certo? Agora, se ele é um movimento que faz uma curva, obrigatoriamente ele tem aceleração centrípeta. Então, consequentemente, ele tem uma força centrípeta e a resultante vai depender de uma componente centrípeta. Por isso que a resposta é letra C e não letra B. Agora, se ele colocasse aqui, ó, um movimento, corpo em movimento uniforme, certo? Num plano horizontal, descreve uma trajetória curva. É correto afirmar que aí a força resultante seria necessariamente a centrípeta e a resposta seria letra B, certo? Porém, ele não colocou movimento uniforme. Ele falou um corpo em movimento. Se ele falou que é um corpo em movimento, então você não pode afirmar que ele é uniforme. Tranquilo? Todo mundo entendeu a diferença, gente? Entendi, professor. Entendi. Beleza. Bom, então vamos lá, continuando. A questão 6 aí. Você tem uma mosca em movimento uniforme, que descreve a trajetória curva indicada abaixo. Quanto à intensidade da força resultante na mosca? Podemos afirmar que, analisem aí a situação e me dê uma resposta. Seria A, professor? Tá? Vamos ver. A mosca em movimento uniforme, então a velocidade constante, em trajetória curva, indicada na figura. Observe que ela estava numa curva maior aqui, ó. Ela está descrevendo uma curva maior e vai fechando em direção ao centro da curva. Então, o que vai acontecer? Ela vai diminuindo o raio, mudando a trajetória, certo? Bom, quanto à intensidade da força resultante na mosca, podemos afirmar que é nula, pois o movimento é uniforme? Não. Ela tem um movimento uniforme, mas ela vai apresentar força resultante porque ela está em trajetória curva. Então, tem que ter força centrípeta. Então, nesse caso, é aquele caso que eu falei aqui em cima na quinta. Ela não tem força tangencial, mas tem a centrípeta. A resultante vai ser igual à força centrípeta, tá? Então, ela não pode ser nula. Ela é Ô, professor, constante? Sim. então seria a letra C? Letra C, a força centrípeta estaria diminuindo? Não, também não. Tá? A letra D? A resposta correta seria letra D, por quê? Porque a força resultante vai ser igual à força centrípeta, certo? E quem é a força centrípeta? mv ao quadrado sobre r, tá? A massa da mosca muda, gente?
quando ela descreve a trajetória circular? Não. A Não. velocidade muda? Não, porque ele disse que a velocidade é o quê? Constante, o movimento é uniforme. Então, a massa da mosca não muda. A velocidade da mosca não muda. Mas o raio da trajetória que ela está descrevendo muda? Diminui. Diminui. E a trajetória, o raio é o quê? Inversamente proporcional à força centrípeta. Se o raio diminuiu, o que acontece com a força centrípeta? Aumenta. Aumenta. E a força centrípeta aumentando, ela é a nossa força resultante, então a força resultante vai estar aumentando. Entenderam? Beleza? Todo mundo entendeu o raciocínio? Sim. Ótimo. Então, meus Sim. queridos, esses são os exemplos que eu separei para vocês de força centrípeta, tá? Lembrando que isso aqui não cai naquela atividade que a gente vai fazer amanhã, certo? A atividade de amanhã, ela envolve todo o movimento circular uniforme até a aceleração centrípeta, ok? Bom, então, voltando aqui, nós paramos nessa análise, tá? Onde o carro fazendo a curva, ele ia apresentar como força centrípeta apenas o atrito, né? Que era o que mantinha o carro na curva fazendo a curva. Força de atrito é exatamente o assunto que nós vamos ver na sequência, tá? Então, estamos falando de força no movimento circular, força centrípeta, e depois nós iremos entrar no cálculo de força de atrito. E aí vocês vão ver que a força de atrito é dada por μ vezes N. Coeficiente de atrito vezes a reação normal da superfície, tá? Então, o carro em Fórmula 1, carro de Fórmula 1 ou qualquer outro carro numa curva, ele está sujeito a uma força de atrito, e é essa força de atrito que faz papel de força centrípeta, ok? Bom, uma outra situação semelhante seria se você tivesse um pêndulo, um corpo pendurado num cabo, tá? Através de um ponto fixo. Então, dá um pêndulo simples, tá? Esse corpo ele vai e volta para a mesma posição inúmeras vezes, até perder a energia total e parar. Bom, essa situação é semelhante àquela situação do carrinho que nós mostramos aí no início, tá? Essa aqui, ok? Você tem o carro preso num cabo, foi aquela questão que nós fizemos ali, o exemplo, e aí ele pede para calcular a tensão. A tensão vai fazer papel de força centrípeta. Então, a tensão vai ser mv ao quadrado sobre R, certo? Quando nós analisamos o pêndulo simples, a nossa tensão ela vai fazer papel também de força centrípeta. A diferença é que ela aqui não está girando, não está dando 360 graus, mas é um movimento curvilíneo também. E para fazer a curva, é necessário que mude a direção e o sentido da velocidade, senão ela sairia pela tangente. Então, quem é responsável por ela mudar a direção e sentido? A força centrípeta, que nesse caso, ela é desempenhada pela tensão no cabo que prende o corpo, certo? Do pêndulo simples. Então, essa tensão, ela vai corresponder à força centrípeta, certo? Porém, observe o seguinte, isso daqui não está em cima da mesa como o carrinho, que estava preso no prego e estava girando em cima da mesa. Isso daqui está pendurado, certo? Quando esse corpo está pendurado, além da força centrípeta exercida pela tensão, existe uma força que puxa o corpo para baixo, não existe? É a força o quê? Peso, tá? Então, o peso do corpo puxa ele para baixo. Então, você tem a velocidade puxando ele para fora, na tangente, e tem o peso puxando para baixo, certo? Então, a força centrípeta, ela vai ser a diferença entre a tensão e o peso.
porque aqui você não tem apenas a tensão. Então, como no caso do carrinho na mesa com prego, você tinha o cabo mudando a direção e o sentido do carrinho, fazendo com que ele descrevesse o movimento circular, certo? Só que aqui não, aqui o movimento ele é pendular, o corpo está pendurado. Então, quando a bolinha passa pelo ponto aqui mais baixo, esse peso está puxando a bolinha para baixo. Aqui também ele puxa, só que ele está favorecendo o movimento de indo e de vindo. No ponto mais baixo, ele está esticando o cabo, certo? Provocando a tensão máxima no cabo. Então, se você diminuir a tensão do peso, a força que sobra é a força centrípeta, que vai mudar a direção e o sentido da velocidade. E a força centrípeta, vocês já aprenderam a calcular, mv² sobre E. Então, se vocês tiverem uma situação de pêndulo simples, ele pode dar a massa do corpo, por exemplo, dar a velocidade e o raio, e pedir para você calcular a tensão, como a gente fez naquela questão do carrinho ali naquele exemplo. Porém, naquele exemplo, a gente só pegou a tensão e igualou com a força centrípeta. Se for um pêndulo, você vai ter que calcular a tensão menos o peso é igual à força centrípeta. Ou então, você pode passar para o outro lado e já somar. A tensão vai ser a força centrípeta mais o peso, tá certo? E aí você vai ter o valor da tensão nessa situação aqui. Beleza? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Essa é outra situação que a gente pode aplicar a força centrípeta. Tranquilo? Vamos em frente? Bom, nós temos aqui também o globo da morte, tá? Que é aquela atração do circo que os motoqueiros começam a girar na moto aqui, na parte de baixo do globo, e depois eles começam a subir pela parede, até que em um determinado momento eles começam a girar, dando um looping de 360 graus. Então, dando a volta até pelo teto do globo e sem cair da moto, certo? Por que que isso ocorre? Vocês já se perguntaram por que que esse cara, ele passa com a moto lá em cima e ele não cai, a gravidade não puxa ele para baixo? Como será isso? Então, veja bem, nada mais é do que a atuação da força centrípeta nesse movimento, ok? Primeiro, o que que acontece? Ele começa a girar na parte de baixo, certo? Vocês já viram algum motoqueiro desse que trabalha nesse globo da morte ligar a moto e já dar uma volta de cabeça para baixo na hora que ele liga a moto? Já viram isso acontecer? Todo mundo já foi no circo, né? Todo mundo já viu um globo da morte. Nunca vi, professor. Pois é, ele nunca liga a moto e já começa a dar o looping de 360 graus. O que que ele faz? Ele começa a girar na parte de baixo e começa a subir pelas paredes, e aí depois ele começa a ir pela diagonal até dar a volta por cima. Não é assim? Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque ele precisa pegar a velocidade, gente. Então, a velocidade, existe uma velocidade correta para ele passar pela parte de cima do globo e a força centrípeta não puxar ele para baixo, certo? Então seria o quê? Seria justamente isso aqui, ó. Na posição mais alta, ele tem o peso puxando ele para baixo, não tem? Então se ele tivesse aqui no ponto mais alto parado, ele ia cair. Por que ele ia cair? Porque o peso estaria empurrando ele para baixo, certo? Só que além do peso empurrar ele para baixo, ele tem a reação normal da superfície, que nesse caso aqui também vai empurrar ele para baixo. Olha que azar que o cara tem. Se ele estivesse aqui embaixo, somente o peso puxaria ele para baixo. A reação normal empurraria ele para cima. Aqui, ó, a imagem aqui, ó. No ponto mais baixo, o peso puxa ele para baixo, a reação normal puxa ele para cima. Só que aqui em cima, para o azar dele, está o peso puxando para baixo e a reação normal empurrando para baixo. Então, são duas forças empurrando ele para cair. E por que que ele não cai? Porque a força centrípeta, que é responsável
por apoiar ele aqui nessa parte da curva, e ela vai mudar para fazer a curva toda aqui, ó, na trajetória, a força centrípeta compensa essas duas forças que puxam ele para baixo. Então, a força centrípeta ela tem que compensar as duas forças para a resultante ficar zero e ele conseguir passar pelo globo, pela parte de cima do globo, sem cair, sem ser puxado para baixo. Então, a força centrípeta ela tem que ser igual à força normal mais a força peso da moto. E isso depende de quê? Da velocidade da moto. Ó. Então, tudo isso é calculado, gente. O motociclista ele sabe a massa da moto, em torno de 900 gramas, 900 quilogramas, desculpe, tá? Quase 1.000 quilos. Normalmente, aquelas motos que ele usa, moto de trilha, tem essa massa. O globo, eles sabem qual é o raio de curvatura do globo. E aí, ele sabe qual é a velocidade que ele tem que passar na parte mais alta para que a moto não caia, certo? Como é que ele faz isso? O peso e a reação normal eles conhecem, é massa vezes gravidade, substitui a massa vezes a gravidade aqui, corta as massas, passa a velocidade para o outro lado, você tem que a velocidade mínima que ele deve passar lá em cima é igual à raiz do raio do globo, desculpe, do raio de curvatura do globo, vezes a gravidade local, a aceleração da gravidade, que é 10. Então, ele sabe qual é a velocidade mínima, ele passa com uma velocidade sempre maior do que a velocidade mínima, então ele pode rodar lá 10, 15, 20, 1.000 vezes se ele quiser, que ele jamais vai cair, porque a aceleração centrípeta gera uma força que empurra ele contra a superfície, mesmo estando de cabeça para baixo. Ok? Todo mundo entendeu esse raciocínio aí? Dúvidas? Estão me ouvindo direitinho? Não, professor. Tá, beleza. Até agora não caiu, não cortou não, né? A Tá internet travando um pouco só. travando um pouco, mas ficou alguma dúvida? Cortou alguma explicação aí que vocês querem que retome? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tá, se tiver que repetir alguma coisa, pode falar que a gente repete. Tá certo? Bom, aqui não, essa parte aqui a gente não vai detalhar. Deixa eu ver aqui. Sim. Aqui seria o movimento de um rotor, tá? Então você tem no movimento de um rotor, que seria também aquele brinquedo que vocês veem em parque de diversões, né? Que o pessoal chama de chapéu mexicano, se eu não me engano, que o pessoal fica sentado num disco, né? E esse disco ele é posto para girar e depois ele levanta, o disco vai levantando assim e gira quase que 90 graus e a pessoa que está lá sentada ela não cai no centro nem para baixo do rotor, tá? Então esse dispositivo é chamado de rotor. Por quê? Porque ele gira descrevendo uma velocidade angular, tá? Então ele gira em torno de um eixo descrevendo um ângulo de 360 graus. Então o rotor ele funciona com que princípio? O peso puxa a pessoa para baixo, certo? A força normal, que estaria para cima, num plano normal, então eu estou aqui, o peso me puxa para baixo e a reação normal me empurra para cima. Aí por que aqui na figura a reação normal está para frente? Porque esse dispositivo ele vai levantar. Então quando esse dispositivo levantar, ele está assim, ó. Quando ele ficar assim, o peso vai empurrar ele para cá, para baixo, e a reação normal vai empurrar ele para cá. Então vai ficar igual essa figura aqui, ó. O peso para baixo e a reação normal empurrando ele para frente. E por que que ele fica preso na parede do rotor ou no banco lá daquele brinquedo que eu falei para vocês? Porque a força de atrito vai segurar esse indivíduo na parede do rotor ou no banco lá daquele brinquedo do chapéu mexicano, certo? E como é que ele faz isso? O princípio semelhante ao do globo da morte, porém aqui envolve força de atrito, tá? A força de atrito aqui
ela vai ser igual ao peso. Então, força de atrito igual ao peso. E essas forças, você observa o seguinte, que elas vão se anular, porque quando o objeto estiver girando 90 graus, você vai ter o peso aqui para baixo e a força de atrito para cima, tá? Imagine aqui, o que é o atrito? O atrito é a força que existe quando você tem um contato entre duas superfícies, certo? Então, se eu puxo, deixa eu botar aqui, celular e o óculos, tá? Se eu puxo o celular, se eu boto o celular em contato com o óculos e puxo o óculos para a direita, a força está sendo exercida para a direita e o atrito está para a esquerda. Concorda? Todo mundo entende isso? Então, puxei o óculos para a direita, a capa do óculos, o atrito vai estar para a esquerda. Então, o óculos está movimentando para a direita, o atrito é oposto ao movimento para a esquerda. Imagine que eu tenho esse mesmo movimento, só que agora eu faça isso, só porque o brinquedo levantou. O que vai acontecer? O peso vai puxar o óculos para baixo e o atrito vai estar para onde? Para cima, oposto ao peso. É o que está representado nessa figura aqui, tá certo? Então, no momento que o brinquedo ficou em pé, o peso puxa o cara para baixo, mas ele não cai porque o atrito mantém ele para cima. Todo mundo entendeu isso aqui? Dúvidas? Tá tranquilo? Não, professor. Então, beleza. Se o peso mantém o cara preso aqui através do atrito, o peso e a normal são iguais, se anulam, ok? E aí, o que você vai ter? A reação normal, que seria aqui, ó, o peso para baixo é a reação normal para cima. Quando o brinquedo levantou, a reação normal vai ficar para frente, assim, ó. Igual tá aqui, ó, nessa figura. Então, a reação normal para frente vai manter esse indivíduo preso na parede, porque ela vai fazer papel de quê? De força centrípeta. E aí, como é que eu vou calcular essa força normal ou essa força centrípeta? Vai ser massa vezes aceleração centrípeta, né? No entanto, vocês não podem esquecer que aqui eu estou mexendo com movimento circular e estou trabalhando com velocidade o quê? Angular, tá certo? Então, eu não vou calcular mais a força centrípeta por mv ao quadrado sobre r. Eu vou ter que trabalhar aqui com a velocidade angular. Então, vai ficar ômega ao quadrado vezes r. Ômega ao quadrado vezes r é a aceleração centrípeta, em função da angular, vezes a massa me dá a força centrípeta, que será igual à força normal. Certo? Então, se eu quiser calcular aqui a força centrípeta ou a força normal, que deve agir no rotor para ele ficar preso à parede, eu vou usar essa equação. M vezes ômega ao quadrado vezes R. Todo mundo entendeu? Então, gente, o que eu queria passar para vocês para finalizar era isso. Nós vimos no cabo lá a tensão. Então, tensão era igual à força centrípeta. Então, T igual a mv ao quadrado sobre R. Para finalizar essa parte de força centrípeta no movimento circular, mais essas três características. A do pêndulo simples, que você tem tensão menos o peso igual à força centrípeta. Então, tensão menos peso igual a mv ao quadrado sobre R, tá? Essa questão do globo da morte, certo? Que cálculo para a velocidade mínima que o motoqueiro deve ter para passar na parte mais alta. Velocidade mínima vai ser igual a raiz do raio vezes a gravidade. Pega o valor do raio, multiplica pela gravidade, tira a raiz, você acha a velocidade que ele deve passar no ponto mais alto sem cair do globo. Certo? Isso daqui é só dedução, só raciocínio para vocês entenderem como é que cheguei nisso aqui. E a última situação, a do rotor, qual é a força normal necessária para que ele fique preso à parede do rotor quando ele estiver girando, sem cair, sem escorregar. Você vai calcular por essa equação massa vezes ômega ao quadrado vezes R, que é a velocidade angular de giro do rotor.
Beleza? Meus queridos, alguma dúvida sobre isso que nós falamos aí agora, nessa aula da tarde? Se vocês tiverem alguma Não, dúvida, professor. aproveitem para perguntar agora. E sobre o assunto da avaliação, da atividade avaliativa de amanhã, alguém tem alguma dúvida sobre período, sobre frequência, sobre velocidade escalar, velocidade angular? Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita esses minutinhos finais aqui para a gente tirar. Estou à disposição de vocês. Estou registrando aqui a frequência de vocês, só para constar. Professor, Pode falar. na provinha de amanhã não vai cair velocidade centrípeta não, né? Aceleração centrípeta cai. Ah, tá. Aceleração, tá? Não cai força centrípeta, que é esse assunto que a gente viu aí hoje, que a gente finalizou hoje. Força Ok. centrípeta não cai, tá? Mas aceleração centrípeta cai. Beleza? Ó, essa parte aqui, ó, essa aula de ontem e essa de hoje, nós falamos disso aqui, ó, de força no movimento circular. Força tangencial e centrípeta. Essa força, ela não cai, esses cálculos de força, esses exemplos que nós vimos hoje, isso não cai. O que cai é período, frequência, velocidade tangencial, velocidade angular e aceleração centrípeta. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Fórmulas. Aproveitar esses minutinhos finais para lembrar para vocês. Período. Período é o tempo de uma volta completa e ele é medido em segundos, certo? Frequência. Frequência é o número de voltas que a partícula consegue dar por unidade de tempo. Então, o número de voltas por segundo é medido em Hertz. Ele pode dar a frequência em RPM, você divide por 60 e acha a frequência em Hertz. O período é sempre o inverso da frequência. Então, T é igual a 1 sobre F ou F é igual a 1 sobre T. Para você jogar nessa fórmula, tem que as unidades estarem equivalentes. Período em segundos e frequência em Hertz. Existem duas velocidades. Velocidade escalar, que é a tangencial, e a velocidade angular, que é a velocidade do giro de ângulo que ele descreve. A velocidade escalar, V, é igual a 2πr sobre T, ou 2πr vezes F. Tá? A velocidade angular é representada por ômega, que é aquele Wzinho mais arredondado. Então, a velocidade angular é esse aqui, ó, ômega, ela é dada por 2π sobre t, ou 2π vezes f. Tá? Temos a relação entre velocidade angular e tangencial. Então, velocidade tangencial é igual a ômega vezes r, que é a angular vezes o raio. E vimos também a aceleração centrípeta, que a fórmula é essa aqui, ó, v ao quadrado sobre r, quando você vai calcular em cima da velocidade tangencial, ou ômega ao quadrado vezes r, quando você quer calcular em cima da velocidade angular, certo? Essas são as fórmulas da listinha que vocês vão fazer amanhã, tá? Atividade avaliativa. Mas não se preocupe com fórmula, né? Porque vocês vão consultar, você tem o caderno, você tem o módulo, vocês têm o material de vocês para consultar. Vocês podem consultar à vontade, é só fazer lá os cálculos, marcar a resposta e me enviar. Beleza? Lembrando que não é necessário mandar os cálculos, que é o próprio sistema que vai corrigir. Vocês só mandam as respostas. Certo, meu povo? Beleza? Tudo Sim. tranquilo? Então, meus queridos... Tudo beleza? Suave. Meus queridos, graças a Deus, então, apesar dos cortes, a gente conseguiu finalizar e trabalhar hoje com essa parte aí da tarde. Então, boa sorte para vocês amanhã. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, bom final de tarde aí para todo mundo. E qualquer coisa que precisar, é só mandar mensagem aí pelo WhatsApp. Beleza? Tchau, Valeu, professor. galera. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, bom dia para vocês. Obrigado aí pela participação. Valeu, tchau, tchau.